Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é resposta de uma pergunta de Jorge Santos. Será verdade que já estão fazendo pente fino no BPC Loas? Como algumas informações anteriores, segundo dados, segundo alguns sites, estavam previstos para começar essa revisão administrativa no BPC Loas, referente aos cadastros, certo? No auxílio doença, com mais de um ano que fez atualização ou perícia médica, também referente ao pescador, né? Então, olha só, eu fiz uma pesquisa longa, né? E não encontrei nenhuma atualização referente ao começo, agora no mês de junho e julho, no caso do auxílio-doença. Porém, em informações anteriores, que foi também publicada aqui no canal, o presidente do INSS disse, na época, que essas convocações seriam de forma silenciosa, certo? E não seria chamado ao público, né, na mídia, para não colocar muitas pessoas nas agências, né, pessoas que apenas poderiam estar preocupadas com uma possível convocação, sendo que elas em si não estavam sendo convocadas, certo? Então, ia lotar, segundo ele, as agências sem necessidade. Essa convocação seria de forma silenciosa, né, de forma aleatória. Apenas aqueles que passariam a ser convocado e passar pela ação necessária. Atualização de dados, apresentações de documentos ou até mesmo uma perícia médica presencial para comprovar a sua incapacidade, essa pessoa tendo mais de 2 anos que teve aí uma atualização referente à perícia ou dados, certo? Quanto ao seguro-defeso, que é do pescador, provavelmente, segundo informações anteriores, nos sites antigos, né? Informações do mês de abril, do mês de março, referente a esse assunto, provavelmente seria no final de julho, começo de agosto, né? Todo esse balanço dessa revisão administrativa. No caso do seguro-defeso, seria atualização de dados desses pescadores. No caso do BPC Loas, também atualização de dados. No caso do auxílio-doença, né, também aí referente à comprovação da sua incapacidade, certo? Porém, até esse momento, não encontrei nada concreto nos sites do governo referente ao começo desta revisão administrativa. Apesar do presidente do INSS, né, o senhor Alessandro Stefanotto, informar que isso seria de forma silenciosa para não causar preocupações e lotações nas agências do INSS. Portanto, se tiver havendo, é de forma aleatória, apenas aquelas pessoas que de fato estão sendo notificadas. Lembrando que nos últimos dias eu estou trazendo aqui informações sobre convocação, né, através do edital de notificação, onde essas pessoas estão sendo notificadas para atualizações, né, de informações como provas, documentos ou defesa no caso de uma interposição de recurso, certo? Então fique atento, porque qualquer informação que surgir, com certeza vocês saberão aqui no canal, tá bom? Então, nesse momento concreto, aqui para trazer para vocês nenhuma nova informação, certo? Portanto, fica aí com as informações antigas. Eu não vou trazer informações requentadas apenas para preocupar vocês, certo? Então, qualquer novidade concreta, atual, vocês saberão aqui, tá bom?
Então, olha só, outra questão que eu quero aqui questionar com vocês. O dado do estoque referente ao mês de abril, como vocês estão vendo na tela, é de 1.397.408. Isso referente ao mês de abril. Referente ao mês de maio, não tem ainda, né? Referente a todos os meses onde vocês estão vendo na tela, essas informações, refere-se à evolução do estoque de auxílio por incapacidade temporária e de análise administrativa. Então, significa que processos analisados e processos em fase, né, de análise pela incapacidade temporária, certo? Aquele auxílio-doença que tem até 90 dias de prazo, certo? Para terminar, tá bom? Então, aqui, esses gráficos, azul significa auxílio-doença por incapacidade temporária, através do Ateste-Med. O verde, análise administrativa, certo? Então, o total no mês de abril ficou em torno de 1.397.408 que existe, que sobrou o estoque, certo? Outro ponto que eu quero aqui esclarecer para vocês. Como nós, criadores de conteúdo, eu estou falando de mim, Verusa Figueiredo, posso trazer informações claras e atualizadas para o meu público, se essa clareza, essa atualização não traz nas páginas do INSS. O porquê a falta de atualização nessas condições? Não tem pessoal para isso? Não tem uma condição de trabalho para que possa atualizar uma página? Ponto. Vocês estão vendo na tela, desse lado aqui, boletim estatístico do BEPS, que está referente ao mês de fevereiro. Estamos em junho. Não tem atualizado março, abril e maio. 3 meses. Como a gente pode buscar informações claras, porque o BEPS ele traz de forma ampla e completa todas as informações referente a benefícios concedidos, negados, estoque, benefícios que restaram há mais de um ano, benefícios que tem no estoque até 6 meses, acima de 6 meses, acima de um ano. Então, tem todo o histórico ali, né? E outras informações amplas e completas, onde a gente pode ter noção do contexto que está hoje o INSS. Se essas informações ainda se referem ao mês de fevereiro. Por que não março, abril e maio? Como é que poderemos confiar se não temos atualização dessa página? Segundo, portal de transparência da Previdência Social. Está também na tela, né, como junto os dois. Transparência previdenciária referente apenas o mês de abril. Que o número de estoque, né, informações está nessa parte desse site. Então, deixa a desejar tudo aquilo que é propagado diante da mídia, tanto pelo ministro Carlos Lupe, que aparentemente está fazendo um bom trabalho, também pelo presidente do INSS, o senhor Alessandro Stefanotto, que também aparentemente está fazendo um grande trabalho. Porém, esse assunto deixa a desejar, certo? Eu queria entender a falta de atualização, porque segundo a entrevista de Carlos Lupe, o site BEPS ele é atualizado a cada 60 dias. Porém, estamos em junho. Então, se é a cada 60 dias, seria em maio, porque foi em fevereiro, passou março, abril
em maio, né? Então, essa é a realidade das atualizações, das clarezas apresentadas pelo site, né, do BEPS, Boletim Estatístico da Previdência, e o todo, né? Ultimamente, eles estão trazendo informações repetidas no site do INSS e a gente não tem o que trazer, porque a gente vai requentar as notícias. Complicado. No site Previdencialista, através do blog Prev, traz uma informação referente a essa revisão administrativa cadastral do BPC. BPC deve passar por atualização cadastral e revisão dos benefícios. Porém, aqui não tem prazos, certo? O governo federal quer entender as razões que levaram o aumento do pagamento do BPC, certo? O benefício de prestação continuada BPC deve passar por atualização cadastral e revisão dos benefícios pagos para as pessoas com deficiência. A informação foi dada pelo secretário de Monitoramento, Avaliação de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento e Orçamento, Sérgio Firpo, publicado, né, através do site também Folha de São Paulo. De acordo com a nota, o governo federal quer entender as razões que levaram o aumento do pagamento do BPC, abro aspas, que garante um salário mínimo por mês de R$ 1.412 ao idoso, né? E a pessoa com deficiência, certo? Que tem aí a renda per capita dentro da regra de 1/4 do salário mínimo, certo? Em apenas 2 meses, especificamente, do dia 22 de março a 22 de maio, a previsão oficial de investimento com o BPC subiu 1,73 bilhão por conta do aumento da concessão desse tipo de benefício. De acordo com o segundo relatório, a avaliação da receita e despesas do orçamento enviado ao Congresso para o ano de 2024, o governo projeta um gasto de 105,1 bilhões em benefício assistencial. Alguns critérios para ter esse direito ao benefício assistencial são a condição de pobreza e a idade, a vulnerabilidade como um todo. É necessário que a renda por pessoa do grupo familiar esteja igual a 1/4 do salário mínimo e pode aumentar para meio salário mínimo em algumas condições especiais, como gastos, né, com medicamentos, fraldas e outros procedimentos necessários, certo? Ainda será necessária uma avaliação biopsicossocial que verifica e avalia os direitos da pessoa com deficiência. De acordo com a nota, alguns técnicos do Ministério da Previdência Social afirmaram que, abro aspas, não há razão para um crescimento tão forte de pessoas com deficiência de uma hora para outra no país que justifique o aumento dos requerimentos e concessões, fecho aspas. Segundo os técnicos, existe uma indústria de fraude na concessão de atestado que comprova a deficiência. Contudo, especialistas da área social do governo afirmam que a fraude existe, abro aspas, mas não é a principal razão para o aumento do custo do BPC, fecho aspas. Os especialistas estimam, né, as estimativas citadas por esses especialistas sugerem um patamar em retorno de 5% apenas das fraudes, nível semelhante ao do Bolsa Família, né, que também tem aí esse número de fraudes, segundo eles, significativa, certo?
Então, olha só, segundo dados, o governo quer, né, passar por atualização cadastral e revisão administrativa no BPC. Porém, aqui não fala de prazos. Segundo, o aumento da concessão do BPC, que subiu e que isso trouxe estranheza, certo? Em torno, em apenas 2 meses, subiu 1,73 bilhão de gastos referente a pagamentos. Critérios para pagamentos dos benefícios assistenciais e a taxa alta de fraudes, tudo isso pela internet, através de apresentação de documentos fraudulentos, atestados fraudulentos, laudos fraudulentos, que acarreta numa concessão de BPC provavelmente indevida. Isso será necessário passar por uma segunda avaliação, uma revisão administrativa, tanto nos dados cadastrais quanto em uma perícia, para confirmar de fato se aquela pessoa tem essa incapacidade, essa vulnerabilidade, né? E tudo isso que dá direito a um benefício BPC-LOAS, que é para a pessoa com idade de 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência em qualquer fase da vida, tá bom? Então, gente, tá aí essas informações. Vocês estão vendo aqui que não há prazos nem data prevista, apenas o que o governo está achando de estranho no aumento das concessões em apenas 2 meses, abril e maio, certo? Vamos ficar atento a qualquer novidade concreta referente à revisão, à convocação do INSS. Como eu já falei antes no vídeo, essa convocação, segundo o ministro, segundo o presidente, está sendo aí silenciada, quietinha. Só aqueles que de fato está sendo notificado de forma aleatória. Tudo isso, segundo o ministro e o presidente na época, que falou na mídia, em entrevista, para não causar aí, né, lotação nas agências, até mesmo para buscar informações sobre essa possível revisão administrativa que pode estar acontecendo, né, mas de forma silenciosa. Um grande abraço, que Deus abençoe, fique atento, atualize os seus dados e um grande abraço.